Boa noite, amados. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Discípulo. Sempre um prazer ter você aqui. Vamos ouvir alguma coisa, daqui a pouco a gente entra, mas vamos sempre ouvir uma boa música, né? Sempre alguma coisa gostosa de ouvir. Você que vai entrando, vai compartilhando comigo aí como que tá tudo, como é que tá som e tudo mais, ok? Deixa eu ver aqui onde que eu tenho que olhar os comentários aqui. Sempre bom estarmos juntos aqui para adorarmos o nosso Deus e aprendermos mais dele. Mais alguns minutinhos, começamos a nossa conversa de hoje. Vamos entrar também no Instagram. Deixa eu já ir ajeitando ele aqui também. Acho que já deve estar nos grupos já também. A nossa transmissão está aqui já. A Amanda já colocou nos grupos. Já pôs? Deixa eu ver. Ou não, ainda não. Mas dá para colocar aqui. Vamos adicionar aqui nos nossos grupos primeiro. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. E aí, como é que estamos? Será que tem algum comentário? Alguém já está falando aí como é que tá o som? Importante você falar do som. Aqui, já está aqui. Quem entrou aqui, o Cid Adamares. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Vamos. Tem coisas aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Copiar o link. Som tá ok? Que bom, glória a Deus. Que joia. Ixi, mas aqui pra mim apareceu que eu tô offline. Aqui, ó, voltou. A internet tá um pouco ruim hoje. Vamos ver aqui. Muito bom. Muito bem. Já está compartilhado. Vamos conversar então. O Facebook voltou os comentários para o mesmo lugar. Que bom, né? Glória a Deus por isso. Tem um monte de escrito aqui dizeres. Irmãos, o meu computador ele está fazendo um barulho. Então, se vocês estiverem ouvindo um barulho, me avise, por gentileza, ok? Não é o jazz aqui. O jazz eu já vou desligar ele para a gente para ficarmos somente nós, ok? Vamos trazer para cá, porque eu gosto de ver e vendo os comentários, como é que estão, como é que não estão. Muito bem, irmãos, hoje o nosso papo é um assunto delicioso, mas não deixa de ser extremamente importante. É um assunto mais fácil, talvez de todos os que a gente conversou, seja o assunto mais fácil, mas não deixa de ser fundamental e importante compreendermos o que é, né? Nós vamos falar de Deus, do amor de Deus. Deus é amor, né? E junto com isso a ideia da paternidade. Então, Deus Pai amoroso. E entender isso à luz da palavra de Deus. A expressão Deus é amor é muito comum, muito usada em diversas religiões, né? Em diversas
conversas por todo mundo, é consenso que Deus é amor, né? E as pessoas, elas gostam de dizer assim, mas pastor, o que vale é o amor de Deus, né? Deus ama todo mundo, e assim a gente vai muitas vezes entrando por caminhos perigosos com relação à compreensão do amor de Deus, né? Já cheguei a ouvir ideias do tipo do Deus do Antigo Testamento não ser um Deus de amor e o Deus do Novo ser um Deus de amor, né? Esse tipo de coisa é muito perigosa. E nós vamos falar sobre isso. Deixa eu entrar aqui no Insta para que os irmãos também daqui possam ouvir e compartilhar desse momento que nós teremos aqui. Já estou um pouquinho atrasado aqui pelo Insta, ok? Maravilhoso. Boa noite você, meu irmão aqui do Instagram, seja muito bem-vindo. Espero que você possa desfrutar das bênçãos de Deus. Hoje, Papo de Discípulo, o tema Deus Pai Amoroso. Vamos falar um pouquinho do amor de Deus, ok? Que bênção. Boa noite para você que está chegando aqui comigo no Facebook. Que comentou foi o Cid e a Damares e a Edna. Deus abençoe, sempre bom ter todos vocês. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pai, nós colocamos diante de Ti esse momento, pedimos a Tua presença, Pai, e que o Teu Espírito nos ensine, o Teu Espírito nos instrua, o Teu Espírito, Pai, nos traga não só o conhecimento, mas a experiência com esse conhecimento, de forma que ele habite o nosso coração e que ele possa transformar o nosso coração, a nossa alma e nos aproximar mais de Ti. Que o conhecimento de Ti, ó Pai, possa nos fazer aproximar-nos mais de Ti da forma correta, da forma que Te agrada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Muito bom. Este é o último tema, o último tópico, né? O último estudo dentro do tema Crescendo no Conhecimento de Deus, ok? Mais um Papo de Discípulo continua todas as segunda-feiras, todas as segundas, e no final, se vocês me lembrarem, mas eu vou lembrar, eu vou passar o que nós vamos começar a estudar a partir da semana que vem. Pamela, boa noite, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Deus é amor, básico. O amor faz parte da sua essência. Se o amor faz parte da sua essência, significa que Deus nunca é indiferente à sua criação. E quando eu digo isso, eu já trago um conceito que deve ser conhecido por todos nós, que a ira e o ódio não são o contrário do amor, mas sim a indiferença. Quem não ama, não odeia. Quem não ama é indiferente, certo? Mas Deus não tem em si, e portanto Deus nunca tem em si, algum tipo de indiferença por qualquer criatura por Ele criada. O amor de Deus é, na realidade, o exercício da sua bondade para com os pecadores. Isso de forma individual, por meio do qual, tendo se identificado com o bem-estar das pessoas, né, desse ser humano, ele entregou o seu Filho para ser o Salvador deles. Lá em Romanos diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ora, Deus nos amou enquanto pecadores, e a ideia de pecadores para Paulo é a ideia de rebeldes contra Deus. Nos rebelamos contra Deus enquanto seres humanos, e Deus ama esse rebelde, né? Muito bom. E agora leva essas pessoas a conhecê-lo e desfrutar de uma relação de aliança. Essa primeira ideia que nos fala
é J.I. Packer, no seu livro Conhecimento de Deus. Se você não conhece, leia esse livro que ele é muito importante. Entenda o que eu estou dizendo para você. Então, que o amor de Deus vem salvar, e essa salvação, esse amor se baseia em incluir o ser humano, ou esse ser humano amado e salvo, numa aliança com ele, ok? O amor de Deus é algo muito mais sério do que nós imaginamos. O amor de Deus é algo realmente profundo e importante. Não é um mero sentimento, como é que fala? Simpatizar com as pessoas. Não é isso. Vai além. Amém? Muito bom. Jeremias 31.3, versículo 3. Você pode abrir a sua Bíblia aí, se você tiver ela, e ler junto comigo. Jeremias 31, versículo de número 3, que diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus fala isso a Jeremias, e ele usa essa expressão, Jeremias, amor eterno, para dizer que Deus ama a sua criação desde a eternidade, ok? Deus não iniciou amar, Deus não decidiu amar e fez um esforço para isso. Deus não amou a sua criação porque a sua criação fez algo de bom para ele, né? Isso é o amor mais parecido com o nosso, né? A gente ama desde que né? A gente não ama mesmo que, ou não importa o que, a gente simplesmente ama. Geralmente o ser humano ama desde que o outro tenha determinada atitude, tem uma determinada ação, não é? Vamos lá, continuando aqui, e se você tem pergunta, vai jogando aí, nós vamos conversando. Natan, seja bem-vindo. Seu amor é, segundo a Bíblia, descrito como sendo fora do padrão ou dos padrões humanos, não é? João 3,16, vamos cantar junto esse verso. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão diferente, eu sei que você está com a sua tradução diferente da minha, mas tão diferente e sublimemente superior, que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal maneira tem exatamente essa ideia de algo sublimemente superior e diferente do que se conhece, do que se vê, do que se sabe, certo? Visto que o mesmo, ou seja, o amor de Deus, não se define a partir de um sentimento, mas de modo prático e concreto. A palavra para o amor de Deus é a palavra ágape, né? Tem muitas igrejas aí chamadas ágape, a igreja do amor, né? A igreja que se sacrifica pelas pessoas, porque essa é a ideia, dá uma licencinha aqui para mim, essa é a ideia do texto, da palavra, né? O amor que se doa, que se esvazia de si mesmo em prol do outro. Amém? Romanos 5:8 que nós lemos aí, que Deus prova o seu amor. Seu amor, ainda que singular e grandioso, pode ser experimentado por nós. E talvez de todos os atributos de Deus, o mais fácil de compreendermos, né? Porque o Espírito Santo nos faz... eu acho essa uma experiência muito legal, muito interessante, que é a experiência
que vem do Espírito Santo de nos percebermos amados. Você se percebe amado por Deus. Isso é um conceito interessante e até mesmo elevado, né? Alguns atributos são de Deus e a gente confia que a partir daquele atributo, né, isso é bom pra gente. O amor é algo mais compartilhado, porque o amor é um movimento, é um movimento em direção ao ser humano por meio do Espírito Santo. Vamos ler de novo Romanos, vamos ler mais um pouquinho. Romanos capítulo 5, deixa eu ver aqui. Olha o que ele diz em Romanos 5:5, e isso que eu estava falando dessa experiência. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você entende isso? É uma percepção. Quando nós falamos da ideia nós vamos falar da ideia de filhos, eu já falei isso na igreja também. É a percepção clara, não algo forçado, não um conhecimento, mas uma condição interior de ser amado, e depois nós vamos ver de ser filho. Isso é muito interessante. Amém, queridos? Estamos bem até aqui? Estamos juntos até aqui? Vamos ler mais um versículo. Salmo 63, verso 3. Salmo 63, verso 3. Como é que estamos aqui? 63, verso 3. Chegamos nele. Deixa eu ver se é isso. 63, 3, é isso mesmo. Ele compara o amor de Deus à graça e diz: porque a graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ou seja, a graça ou o amor de Deus é algo que é experimentado e que ele sente que é melhor que a própria vida. Isso é algo fantástico, algo lindo, ok? Muito bom. Seguindo mais um pouquinho, vamos olhar para Efésios. Efésios capítulo 3, versos 17 ao verso 19. Vamos lá? Efésios 3 diz assim: para que Deus habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Perceba que o que Paulo nos afirma é que conhecer e experimentar o amor de Deus é o mesmo que experimentar ou perceber a plena presença de Deus em si mesmo, certo? Dá para entender isso? Que essa ideia de estar cheio da plenitude de Deus fala de uma união, né? Alguns teólogos chamam de união mística com Deus. É inexplicável, é incompreendido, mas experimentar o amor de Deus nos leva de forma profunda. Quanto mais eu me envolvo no amor de Deus, o conheço, o experimento, mais eu me percebo unido com Deus e Deus unido comigo. E quando eu percebo eu unido com Deus e Deus unido comigo, naturalmente isso faz muita diferença no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Entendeu isso, gente? Você começa a
a ter uma percepção de Deus sobrenatural, real. E você começa a ver que esse Deus, ele te guia, ele te move, ele te leva para o momento da oração, ele te leva, né, para a leitura e para a compreensão da sua palavra. Só que isso são movimentos que te fazem se sentir amados, não por obrigação. Então, você já não lê a Bíblia mais por obrigação. Quando você sente que você tem que ler a Bíblia, você sente que é Deus dizendo, vai lá, e você sente que aquilo é uma atitude de amor, né? Isso é interessante quando a gente trabalha a ideia da vida cristã, da espiritualidade e da devoção. Quando eu não compreendo e percebo o amor de Deus na minha vida, a religião ela se torna um elemento de obrigatoriedade. Então eu leio Bíblia, eu oro por obrigação, não, ou por necessidade. Não que não tenhamos a necessidade e nem porque não tenhamos a obrigação de fazer, mas quando você conhece, experimenta o amor de Deus, até a ordem de Deus, ela soa como uma atitude de Deus de amor, né? É igual no casamento, igual no namoro, né? Quando você ama aquela pessoa, você sente que aquela pessoa te ama, ela pede para você fazer algo, não é sacrifício, não é obrigação, não é pesado, você faz com alegria, o movimento é leve, é suave, é agradável. Entenda, irmãos, nesse mundo nós teremos grande aflição, no relacionamento com Deus não teremos aflição, nós teremos quebrantamento, nós sentiremos o peso do pecado, mas Deus nos liberta do pecado, Deus nos dá alívio, a gente chora o nosso pecado, a gente chora a nossa maldade, às vezes dói o tratamento de Deus, mas tudo isso nos move a um sentimento ou a uma percepção de uma vida espiritual leve. Com Deus a coisa é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus diz isso sempre. E isso tem a ver com o amor de Deus, com essa experiência que Paulo fala aqui em Efésios, né? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraigados e fundados em amor ou no amor, né, você possa perfeitamente compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade desse amor, e então conhecer o amor de Cristo que excede a compreensão humana, e aí seja cheio de toda a plenitude de Deus. Amém? Deu para entender isso, gente? Se não, me fala que eu explico tudo de novo. Mas é mais ou menos isso. Eu quero agora entrar no Deus é Pai, na paternidade. Mas essa ideia da experiência do amor e da espiritualidade da vida cristã é algo maravilhoso. Nós conversamos semana passada no Papo Reto, na Web Rádio, toda quinta-feira às 9 horas. Web Rádio Vida com Deus. Nós falamos sobre vida cristã e religiosidade, né? E um dos aspectos da religiosidade, irmãos, é aquilo que é proibido, é o proibido. A religião, ela trata de nos trazer proibições, não a título de princípios ou mandamentos de Deus, proibições a título de, para ser dessa igreja tem que ser assim. Deixa de ser algo da relação com Deus, para ser algo da relação com a religião, com a igreja, né? Então é a história do o meu pastor não deixa, né? Por que você não bebe? Porque meu pastor não deixa. Por que você não rouba lá na sua empresa? Porque a minha igreja não permite.
Quando você diz isso, quando a pessoa diz isso, subentende-se que o desejo interior dele, da alma, o que pulsa no coração dele, é o desejo mau de pecar. Mas foi colocada uma barreira humana, certo? Da religião, e ele fala, não vou fazer para ficar bem na religião, para meu pastor não brigar comigo, porque eu tenho um cargo, ou porque eu canto, porque eu danço, porque eu toco, porque qualquer coisa do tipo. Isso não tem nada a ver com a tua relação de amor com Deus. A relação de amor com Deus te move a perceber a presença de Deus. E nessa percepção de Deus, do Espírito Santo dentro de você, e do se perceber amado, todo mandamento de Deus é tido como uma ordem por amor. Ou seja, não roube. Não, porque Deus não quer que rouba porque ele não quer. Não roube, porque isso não é bom para você. Isso desonra a mim. Deus está dizendo. Não mate. O mandamento tem que ser obedecido, mas tem que ser por amor, como expressão da resposta ao amor de Deus. Deu para entender? Né? Eu acho que é por aí. Amém, glória a Deus, isso é muito bom, isso é maravilhoso e é bênção. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você me pergunta depois, ok? Vamos seguir, senão a gente não termina. Vamos falar da paternidade? Então nós falamos que Deus é amor, e a consequência de toda essa história de amor de Deus, naturalmente foi a história de Deus trazer para si homens e mulheres salvos e fazer deles seus filhos. Quando falamos então de Deus como Pai, precisamos levar em consideração que esta condição faz parte do seu propósito supremo, algo estabelecido por Ele na eternidade, lá na eternidade. Efésios capítulo 1, verso 4, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se ele parasse até aí, tudo bem, ele quer que a gente seja santo e repreensível para nos apresentarmos diante dele, joia. Mas o texto continua, em amor nos predestinou, ou seja, lá na eternidade, para sermos adotados como filhos. Bom, mas por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo ou conforme o bom propósito da sua vontade. Por que nós nos tornamos filhos de Deus? Porque Deus quis, segundo a sua vontade. E Ele estabeleceu que esta paternidade, ou essa adoção, como nós lemos aqui, ela acontece em Cristo, segundo a sua vontade, para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado em Cristo Jesus. Certo? Como que somos filhos? Não somos filhos de sangue, não somos filhos por criação. Deus não nos criou filhos dele. Deu para entender? Deus nos criou criaturas. Paulo diz que em Cristo Ele adota para si filhos. Então vamos lá. A adoção de filhos é o ato de Deus pelo qual Ele confere ao convertido esse direito que Cristo adquiriu em seu favor. Olha só. Pelo pecado, grave isso. Pelo pecado, todo homem como criatura abandona e perde a possibilidade ao direito de filho de Deus. Mas quando, como o filho pródigo lá da parábola, se arrepende e confiando no amor de Deus, volta para casa, é recebido festivamente como um filho que estava perdido e achou como um filho, certo? Para isso, o texto de João nos esclarece tudo. João capítulo 1, verso de número 11. Eu estou com a Bíblia de papel para acompanhar você que está com a Bíblia de papel também hoje. A Bíblia
João capítulo 1. Aqui minha biblinha está bem arruinada. Diz um ditado, né? Diz um velho ditado, um velho deitado, que se a tua Bíblia de anos, aquela sua primeira Bíblia, sua Bíblia lá no começo da sua conversão, se até hoje ela está inteira, sua vida deve estar um bagaço. Se a tua Bíblia está um bagaço, é porque você leu, você usou, então provavelmente a sua vida está inteira. Né? É um ditado apenas, mas é bonitinho dizer. João capítulo 1, verso de número 11. Olha comigo aí o texto. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não o recebeu, certo? Mas todos quanto o receberam, a estes ele deu o poder de serem feitos. Perceba o verbo serem feitos, se tornarem filhos de Deus. A saber, quem? Os que creem no seu nome. Olhem só mais. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não nascemos filhos de Deus, porque simplesmente existimos, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso é ser filho de Deus. Perceberam então que aquela frase, todos são filhos de Deus, ela é mentirosa. Não é assim que acontece, não é assim que a coisa funciona. Nem todos são filhos, mas aqueles que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse sim, a esse foi dado o direito, a possibilidade de serem feitos filhos de Deus. Amém? Deu para entender isso, irmãos? Pastor, e quem é salvo? Os filhos. Quem é salvo? Os filhos. Quem não é filho não é salvo. Deu para entender? Certo? Deus salva os seus filhos, não as criaturas. Mas fulano tem muita fé. Não significa nada. Né? Mas fulano tem a religião dele. Também não significa nada. Religião não salva ninguém. O conceito, entenda isso, de fé, no sentido de a pessoa que acredita que coisas sobrenaturais vão acontecer, não salva ninguém. A fé que salva é a fé que crê em Jesus Cristo, não como aquele que faz coisas ao nosso favor, mas que crê no Jesus como Salvador único e único Senhor. É diferente, é outra fé. É a certeza no coração, a plena convicção de que Jesus é o Deus que se fez carne, morreu na cruz e ressuscitou para nos libertar da condição presente de pecado. E que só há essa libertação e salvação por meio dele. Esta fé, ela nos leva ao arrependimento. A outra fé que as pessoas falam, leva as pessoas até para a vanglória. Fulano tem muita fé. Eu tenho muita fé. Nossa, é fé que as coisas acontecem no sobrenatural. Essa ideia de fé existe em tudo quanto é religião, mas isso não tem nada a ver com o crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador para a salvação. Certo? É esse que creu e recebeu Cristo como Salvador, a esses eles recebem o título de filhos por adoção. Deu para entender? Muito bem. Se você entendeu, diga um amém aí nos comentários para nós seguirmos adiante. Estamos chegando, deixa eu ver aqui. Opa, onde eu estou aqui? Peraí que eu quase me perdi aqui. Estamos quase no fim já. Vamos lá. O pai agora
amoroso. Vamos juntar os dois. Deus amor, Deus Pai. O Pai amoroso. O Pai amoroso, por meio de Jesus Cristo, o primogênito, insere o cristão ou o convertido em sua família. Isso por adoção. Eu ouvi há pouco tempo atrás esse conceito, eu não sabia, não tinha estudado isso, não me lembrava, pelo menos não me lembro, que quando o filho de sangue, ele poderia ser pelo pai, não é rejeitado que fala, né? Quando o pai, ele deserdado, né? Pode deserdar o filho por algum motivo ruim, complicado. Mas quando a família adota uma criança, por ser por adoção, ela jamais poderá ser deserdada, não importa o que ela faça, certo? O filho por adoção. Por isso que Paulo, ele se utiliza dessa ideia para nos apresentar a mesma ideia de João, quando Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Agora entenda isso, Deus o insere em sua família. Agora, como filho, né, numa nova família, uma nova vida se inicia. E agora esta vida, ela é conduzida ou guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito move essa pessoa a uma vida de santidade. Isso é legal. Por isso que eu falo que a ideia do amor de Deus vai além do conceito de que Deus gosta de todo mundo, né? Porque este amor paterno move o cristão a uma mudança de vida, uma vida de santidade. Romanos 8, capítulo 14, vamos ler lá, Romanos 8, capítulo 14, ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Aquele que não é guiado pelo Espírito não é filho. Agora, o que me chama a atenção é a ideia dessa santidade, a ideia de uma mudança de vida, de agora uma vida sendo transformada de dentro para fora, uma vida dedicada exclusivamente a Deus, em obediência, uma vida de submissão a Deus e de adoração, uma vida de gratidão, certo? Nesse movimento do Espírito também, já não há mais medo. Por quê? Porque o amor lança fora todo o medo. O amor de Deus me envolve. Essa nova família e essa plena convicção que o Espírito nos dá de que somos filhos de Deus, tira todo o medo. O medo de um inferno, o medo de uma condenação eterna, né? E uma vida de confiança e segurança numa herança eterna que virá até nós. Toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre na eternidade. Legal isso, né? Bom isso, bênção isso, né? Isso é uma bênção de Deus, né? Deus é amor, por isso dá um imenso valor aos relacionamentos, especialmente com Ele. Sua própria natureza é definida em relação aos relacionamentos. O próprio Deus se revela em Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Como se fosse em termos familiares, né? Deus sempre existiu e sempre teve um relacionamento amoroso com Ele mesmo. Logo, Ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas pense, Ele desejou uma. Então Deus arquitetou um plano para nos criar, trazer-nos para a sua família
e dividir conosco tudo o que ele possui. Isso que dá prazer e alegria ao coração de Deus. Poder compartilhar um relacionamento comigo e com você de salvação. Ser então incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare a isso. Sempre que você então se sentir insignificante, desprezado, inseguro, lembre-se a quem você pertence, a família de Deus. Agora, tem um ponto que é interessante, Romanos 12, ele diz que Deus ama os seus filhos e porque ama os seus filhos, os corrige, os disciplina. E tudo isso tem a ver com o fato de Deus estar moldando o nosso caráter, curando as nossas feridas e nos tirando de caminhos maus, que para nós parecem bons. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final é ruína, diz a palavra. Deus, que conhece o nosso caminho, e por nos amar, Ele conduz as nossas vidas. Amém, queridos? Deus Pai amoroso, esse é o Deus Pai amoroso. Se ficou alguma dúvida, você me procura posteriormente. Amém? Deu para entender? Eu quero fazer uma pergunta para você. De todo o coração, você se percebe como um filho amado? Como você definiria essa percepção ou essa certeza sua de ser um filho amado? Manda para mim essa pergunta, essa resposta. Como você se define como um filho? Como você se percebe filho amado de Deus? Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Que bom. Irmãos, encerramos aqui esse bloco de estudo relacionado aos atributos de Deus, crescendo no conhecimento de Deus. Vamos entrar maio. Maio é o mês da família. E nós vamos, em maio, estudar. Vamos, no lugar do papo do discípulo, nós vamos ter o papo de casal. Vão ser palestras, estudos relacionados ao casamento, à vida familiar. Ok? Casamento, educação de filhos. Nós vamos começar falando desses assuntos. E é um papo muito legal para você compartilhar com os seus amigos, os seus colegas de trabalho, com vídeos para a live da segunda-feira. O primeiro tema é a excelência do perdão na vida a dois. Anote aí, a excelência do perdão na vida a dois. Nós vamos falar esse assunto é extremamente importante, certo? Porque a mágoa, ela é um dos piores males dos casamentos. Por isso, nós vamos falar desse primeiro assunto, que é a excelência do perdão na vida a dois. Ok? Excelência do perdão na vida a dois. Não perca o papo de casal na próxima segunda-feira, mês da família. No mês da família, nós voltamos com os nossos cultos presenciais. E é importante falar isso aqui e também no Instagram. Nós vamos aos domingos ter culto presencial, meu irmão, minha irmã. Primeiro culto às 9 horas para os irmãos de 60 anos para cima. E o segundo culto às 6 horas da tarde. Irmãos, a igreja só pode receber 30 pessoas por culto. Fazendo dessa forma, a gente abre um leque para 60 pessoas participarem. Se você quiser convidar alguém, convide. Você vai poder convidar com mais tranquilidade, ok? E nós temos um tema muito especial para esse mês de maio. É um tema sobre família. E o tema é a família perfeita.
Será que é possível a sua família ser perfeita? À luz das Escrituras Sagradas, o que a palavra de Deus diz sobre a perfeição? Como ela se aplica nas relações familiares? Amém? Então, não perca os cultos. Participe ou às 9 ou às 6 horas. O culto das 6 vai ser transmitido também. Se você mora em outra cidade e quer participar desse mês da família, você pode assistir o culto. Vai ser uma grande bênção, vai ser uma grande celebração também. Vamos ter muitas novidades também nesse mês de maio aí. Corremos o risco de ter no último domingo de maio um preletor, um pastor, para trazer uma palavra especial, um casal, tá aqui na minha cabeça, né? Só não dá para falar que vai ter e quem é, porque a gente não sabe como é que vai estar a pandemia, né? Nós tínhamos planejado o mês de abril com muitas coisas e algumas nós conseguimos. Eu creio e louvo muito a Deus, porque graças à tecnologia nós tivemos a palavra do missionário lá do Silas, né? Foi linda. Tivemos a mensagem do reverendo Assir Pereira, cara, maravilhoso, né? Já foi presidente da AG, foi batizado na igreja de José Bonifácio, foi um negócio muito legal, muito tempo, muito bom. Então, mas nós estamos projetando e planejando um mês da família maravilhoso para você. Então é importante, você que quer ouvir essa mensagem e você que quer receber ou quer ter o postzinho do tema Família Perfeita, você pode procurar aqui nas redes sociais, aqui na página da nossa igreja, para você compartilhar com as pessoas. Compartilhe mesmo, o máximo possível, vai ser muito legal, certo? E compartilhe o papo de casal também. Vou preparar essa semana já o convitinho, né? O postzinho, para que as pessoas possam entrar aqui na nossa live e ter isso aí. E provavelmente nós vamos ter, isso eu vou ter que conversar com meus irmãos lá do Ministério de Casais, porque eu já tinha comentado do papo de casal com eles, mas essa semana, se der tudo certo, eu converso com eles. Nós vamos ter nesse meio tempo, nesse mês também, um encontro de casais online. Então olha que legal, se der tudo certo, as lives vão ter, os domingos vamos ter um preletor, se Deus permitir, e se Deus permitir, vamos ter um encontro de casais online também, pelo Meet, pelo Google Meet. A gente já tem usado com os jovens, tem dado muito certo, e nós queremos usar com os casais. Irmãos, essa igreja, ela tem um propósito. A Igreja Presbiteriana Independente de Betânia, aqui em José Bonifácio, ela tem um propósito firme, que é comunicar, que é conectar você, a sua família e o mundo inteiro ao amor de Jesus. Esse é o nosso propósito. Nós queremos conectar você, a sua família e este mundo com o amor de Jesus. Porque é isso que importa, é isso que vale, é isso que nós precisamos fazer. Amém? E isso envolve família. Por isso, no mês de maio, mês da família, vamos falar da família perfeita. Ok? Que bom, eu acho que é isso. Amanhã tem um aviso importante. Amanhã é dia de oração. Aqui nós temos das 9 ao meio-dia e das 2 às 6 horas. Lá na igreja aberta, você pode ir lá orar. Porém, nós temos todas as terças o Dividindo o Fardo. Esta terça, por motivos de força maior, nós não teremos o Dividindo o Fardo, ok? É uma questão aí de uma necessidade que vai me impedir de abrir a sala para termos esse tempo de Dividindo o Fardo. Ok, irmãos? Eu fico um pouco tranquilo porque assim, não tem tido muitas participações, né? E eu fico imaginando que o pessoal está bem, glória a Deus, a vida está leve, louvado seja Deus, né? Mas na outra terça a gente volta, ou a gente discute se volta mesmo ou não. Ok, irmãos? Se os irmãos quiserem que volte, a gente volta. Mas essa terça é por um motivo bem específico. Ok? Então não tem Dividindo o Fardo, mas quarta-feira
temos um culto maravilhoso, noite de esperança, tempo de Deus para a tua vida e você não pode perder. As quartas-feiras serão online, nós não voltaremos com a noite de esperança igreja aberta. Então, toda quarta-feira é online. Então, segunda é online, terça, quando tiver dividindo o fardo, é online e quarta-feira é online. E sábado, os jovens aí estão vendo se vai fazer online ou presencial e domingo presencial de manhã e à noite às 6 horas presencial e online. Amém? Deus abençoe sua vida, vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo tempo que passamos aqui juntos, te adorando e glorificando o teu nome, Senhor. Recebe as nossas vidas e nos move a experimentarmos do teu amor e da tua paternidade, em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja com a tua graça, com a tua bondade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe meus irmãos aqui do Instagram, Deus abençoe muito as suas vidas, grandemente. E você que ficou comigo até aqui, deixa eu só apertar o botão. Você que ficou comigo aqui no Facebook também, foi um prazer grande ter você aqui. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te edifique grandemente, no nome do Senhor Jesus. Até então, quarta-feira, aqui na nossa página da IPI Betânia, de José Bonifácio. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.